E aí, beleza? Anteriormente em From, vimos que Victor é um dos moradores mais antigos da cidade e ele chegou quando era criança. E além de perder sua mãe, presenciou um massacre das criaturas ou os moradores e desenhava tudo que via quando esquecia. E os desenhos o fazia relembrar das piores coisas que viveu. Inclusive o símbolo que Jade desenhava dos vários mistérios dessa série, Victor viu junto com Tabitha dentro da caverna que saíram. Nos últimos episódios, Boyd conseguiu matar uma das criaturas e tirar dele um líquido da bilis e ainda não sabia se poderia matar as criaturas, mas era a melhor arma que tinha contra eles. E alguém começou a ver a caixinha de música quando estava no banho e, consequentemente, um dos espíritos o atormentou e quase morreu afogado. E bom, parece que esses pesadelos são para as várias pessoas nessa cidade, como Kenny falando com sua mãe sobre o almoço daquele dia, o telefone tocou. E assim que ele atendeu, uma voz dizia que ninguém estava livre. Eles viriam em 3, ao menos que parassem com a melodia. Ele não entendeu nada e desligou a ligação, mas sua mãe estava preparando cigarras para o almoço e Kenny ouviu a mesma caixinha de música. Um dos insetos voou até ele, mas não se passava de um pesadelo. No entanto, aonde aquele inseto pousou, ficou a marca em seu braço. Já Jean e Randall estavam tentando levantar a antena, só que o drone não aguentava tanto peso. Só que a conversa que tiveram foi sobre o lugar e a possível conspiração dali, porque Randall disse que nunca viam as pessoas morrerem de verdade, apenas os corpos depois. Isso poderia fazer parte do teatro ou da encenação, e apesar de terem visto Sarah cortar o pescoço do próprio irmão, talvez tenha sido a pressão e as inúmeras mortes que fizeram ela a chegar a esse ponto. E todas as pessoas que morreram faziam parte desse experimento. Já Sarah queria mesmo voltar para a floresta, pois segundo ela, as respostas estavam lá e não aguentava mais ficar naquela igreja. Então Boyd iria resolver esse problema, mas não deixaria ela voltar para a mata. Já Tabitha mostrou a Jade a caverna de onde saiu. Era lá que estavam aqueles possíveis símbolos na parede, e Jade citou a teoria do caos, de eventos distintos que estão relacionados e que aquele buraco não era um acidente, e sim uma conexão com aquele lugar. Meio maluco como sempre, mas ele tinha planos para entrar e que Victor não contou sobre aquele lugar para ele. Ok, Victor foi até Ethan dar ao garoto sua antiga jaqueta de frio, de quando ainda era criança, e mesmo não querendo, ganhou um desenho. E saíram juntos, foram até a senhora Liu ajudarem ela nos afazeres, e Ethan achou no bolso um brinquedo, a última lembrança de Victor com sua mãe naquele lugar. I'm scared. Everything's gonna be okay. You do not come out until morning. I love you. Só que Jade o tirou do restaurante, o forçando a dizer o que eram aqueles símbolos, sendo meio rude com Victor, pois aqueles símbolos poderiam levá-los para casa, só que Victor respondeu que aquele lugar era sua casa e não iria ajudá-lo. Jean e Randall foram até Sarah fazer perguntas acreditando na teoria da conspiração daquele lugar e disseram para a garota que talvez o seu irmão estava vivo, para confundir ainda mais a cabeça atormentada da garota, só que Donna os interrompeu. Sarah agora teria coisas para fazer na casa da colônia e os dois malucos teriam que agir com mais descrição, segundo Jean. E naquela noite iriam observar as criaturas se eram reais ou não. Jean contou isso para sua filha, que iria passar a noite no trailer para procurar respostas. Já aquele brinquedo fez Victor lembrar de sua mãe, que disse para ele ficar no porão, fazer os seus desenhos e ser corajoso, sendo a última vez que viu a sua mãe viva. Tabitha até tentou falar com ele, mas Victor estava muito triste. Guardou os seus desenhos para não ficar lembrando desses momentos ruins, só que sabia exatamente onde estava. Boyd foi até Kenny dizer que, conversando com Elgin, iriam fazer balas de prata com a bilis que tiraram da criatura. Porém, ao chegarem na enfermaria, Mary disse que ouviu a criatura se mexer no andar de baixo, e ao chegarem lá, parece que alguma coisa estava andando debaixo do lençol da criatura, e ao tirar eram cigarras, as mesmas que Kenny viu em seu sonho. Ele explicou que viu isso no sonho dele, da caixinha de música e do inseto queimando o seu braço, e Elgin teve a mesma coisa, porém foi afogado e apavorou Mary, pois esse lugar até os sonhos poderiam feri-los. Donna chegou bem na hora e Boyd teve que contar o que estava vendo e mostrou a ela o corpo da criatura. Ela viu a criatura morta, mas os insetos que Kenny e Boyd viram não estavam mais por ali, e para Donna eles tinham que queimar aquele corpo. Mas enquanto estavam planejando fazer isso, Randall estava só observando eles. Victor levou Tabitha para mostrar os seus desenhos que tinha
tinha escondido em um carro, e nesse momento algo foi revelado na série, que aquele brinquedo não era dele e sim de sua irmã. A mãe de Victor deu para ela os brinquedos e os lápis, só que Eloise, como ela se chamava, foi atrás de sua mãe, e Victor não perdeu só sua mãe naquele dia, mas a única família que tinha nesse lugar. Randall foi falar com Donna, dizendo que queria paz. Estavam juntos nessa, querendo conversar, e Donna aceitou. Boyd e Kenny colocaram fogo no monstro, e o medo de Kenny era que essas coisas começassem a sair literalmente dos sonhos deles, e Tabitha viu o mesmo desenho de Victor das visões que ela tinha. E na cidade, uma das casas de um morador que pedia ajuda, Kenny e Boyd ouviram as mesmas cigarras. E por fim, Jim encontrou Randall, mas ele tinha sequestrado Donna, e segundo ele, tinha um plano com ela para aquela noite. Randall, what the fuck? New plan. Eu não bato bem na cabeça. O rapaz que pediu ajuda na sua casa e chamou o xerife se chamava Red, e sua namorada Paula morreu dormindo, segundo ele, com um pesadelo horrível. E coisas abriram sua barriga e seu rosto, e nada ele pôde fazer. E segundo ele, repetia a mesma frase que Kenny ouviu, e na sequência ficou daquela forma. O lance que agora era algo novo, de alguma forma dentro do sonho, os espíritos poderiam matar os moradores da cidade, e ninguém poderia dormir sozinho aquela noite. Julie então avisou o xerife que o seu pai dormiria na mata aquela noite, que por sua vez viu Randall dar uma pirada de vez, pois disse que Donna fazia parte de uma encenação toda naquele lugar, pois ele viu ela tirando um corpo de uma criatura da clínica e queria saber se era um robô ou animatrônico ou coisa desse tipo. Nesse momento, Donna teve que revelar que Boyd conseguiu matar uma das criaturas, só que Jim queria soltá-la. Claro que Randall não iria deixar, ameaçando Jim com uma faca, mas Boyd chegou apontando a arma para ele e disse para soltar. E assim que Jim desamarrasse Donna, eles voltariam juntos na van para a cidade, só que o tal do Randall estava pirado mesmo. Pegou a chave e jogou no meio da mata, obrigando eles a passar aquela noite por ali, só para ver no que iria dar. Assim estava anoitecendo e Kenny levou Sarah para a delegacia para juntos ficarem acordados, e Sarah explicou que seu irmão morria de medo de cigarros, que quando ele era pequeno acreditava que eram monstros fora de casa, e para ela aquele lugar se alimentava do medo e da dor das pessoas, e talvez as florestas traziam os piores medos delas, como os de cigarras de Nathan, e por isso lá fora estavam cheios delas aquela noite. Passarinho a noite era no trailer de Jim, e Boyd teve que algemar Randall para controlá-lo, dizendo que perdeu sua esposa e viu seu melhor amigo sangrar até morrer em seus braços, e não acreditava que aquele lugar era apenas um jogo. Red passou o recado que ninguém poderia dormir aquela noite e teriam que se esforçar para isso. Ok, Tabitha mostrou a Jade os desenhos de Victor e explicou que ele tinha uma irmã, que acabou lembrando dela quando achou os desenhos, e Tabitha também explicou que aqueles desenhos poderiam ser uma ligação com aqueles soldados da Guerra Civil que Jade teve visões, mas não sabia explicar. Mas um desenho que deixava a Tabitha extremamente confusa foi o que a mãe de Victor disse para ele, que saiu do porão dizendo que iria em uma torre salvar crianças e era a única forma de sair daquele lugar. Mas ela já teve as visões desse lugar nessa tal torre, e talvez aquelas crianças estavam pedindo ajuda e não querendo atacá-la. O pequeno Ethan, por sua vez, estava irritado, pois seu pai iria morrer lá fora e não acreditava mais nesse lance de historinhas. E nem Victor tentando acalmá-lo conseguiu, e Ethan nem queria jogar aquela noite. Já no trailer, Boyd estava molhando as balas com o líquido da bilis que tirou do monstro, e se daria certo ou não, iriam ver. Esse Randall era um cara corajoso que se dizia ser, dar a arma para ele atirar nas criaturas para testarem. Mas dessa vez os monstros estavam diferentes, pararam em volta do trailer de uma forma que nunca tinham feito antes, e o rádio amador, que estava todo quebrado, estava dentro daquele trailer e começou a tocar a mesma música da caixinha de música, assustando Boyd e os outros. Já Mary, em sua crise de abstinência, estava quebrando tudo dentro de um dos quartos da casa da colônia, dizendo que tinha algo ali que só ela conseguia ver, botou a culpa nessa loucura toda em Christy. Por ela ter desaparecido por tanto tempo, pirou e entrou nas drogas. Um drama que teriam que passar juntas, e Mary, depois de se acalmar, queria que Christy até a amarrasse na cama. Sarah
Sarah tentou conversar com Kenny, mas ele não estava nem aí para ela, pois ela era uma assassina e o lugar dela era dentro da caixa. Mas ela bateu o pé, disse que estava cansada de sentir medo e que aquele lugar tirou tudo que ela tinha e não queria ser mais um monstro daquele lugar. Então Kenny deu uma opção para ela, pois na gaveta do xerife tinha uma arma e ela poderia fazer uma escolha. Já a Red pirou de vez na casa da colônia, dizendo que todos iriam morrer aquela noite e não teriam como escapar. E no trailer as coisas ficaram tensas de verdade, pois Boyd sabia que toda vez que tocava aquela música, quando ela parava, coisas realmente ruins aconteciam. Quando parou, algo embaixo do trailer começou a se mexer e as luzes começaram a falhar. Randall, com um cagaço que só, quebrou o vidro do trailer e fugiu. Boyd fez a mesma coisa. Disse para Donna e Jim correrem para pegar a van e voltarem para casa e começou a atirar nos monstros. Só que nesse momento, Abby apareceu para ele e disse para Boyd voltar com ela. Come back to me. Why? As balas claramente não funcionaram e ele teve que correr para a van e voltar para a cidade. Já Randall se perdeu na mata. Foi cercado pelas cigarras que o atacaram e entraram até na sua boca. Sarah realmente estava meio pirada. Pegou o revólver de Boyd e disse para Kenny que iria fingir que aquele lugar era a caixa e fez a sua escolha em uma roleta russa que, por sorte, ao apertar o gatilho não disparou. Kenny percebeu agora que realmente a garota estava muito perturbada. Já Mary estava amarrada na cama e assim que Christie deu uma saída, as cigarras entraram no seu quarto. Foram para cima dela e claramente uma visão que somente ela tinha. Porém, Christie apareceu e mesmo assim ela continuava sendo atacada. Boyd, Donna e Jim voltaram para a casa da colônia, só que também nesse momento Jim entrou em uma discussão para poder sair da casa e Christie chamou a ajuda de Boyd. Assim que ele chegou, Mary estava quase morrendo, mas disse a Christie que agora ela não precisava de uma noiva, e sim de uma médica, e ela teria que fazer o trabalho dela. Mas o xerife ainda tinha mais um problema para resolver. Eldin não revelou totalmente o sonho que teve no ônibus, mas quando descobriu que Fátima estava grávida, deixando Boyd surpreso com essa revelação, ele contou que tinha um garoto de branco, repetindo várias e várias vezes a mesma frase que dizia: lá vem eles vêm em 3, a menos que parem a melodia. A motorista do ônibus disse que era uma canção de ninar que até sua mãe cantava para ela quando era pequena, repetindo a música para eles nesse momento. E não foi só Mary que teve as visões, com as cigarras, Julie também teve, ficando se debatendo no chão da sala, terminando assim os episódios 8 e 9 de From, série que consegue ficar ainda mais confusa a cada episódio. Mas eu espero vocês no último episódio da segunda temporada aqui no canal e para as revelações finais. E esse foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!